Olá, bem-vindos ao canal do JA. Bem, hoje eu quero apresentar uma maneira de calcular o volume de um líquido num tanque na horizontal, utilizando uma notação que vai me fazer com que apresente cálculos de integração no eixo X, mas que estão relacionados ao eixo Y, quando você tem um eixo cartesiano, né? Esse aqui, eu fiz já um vídeo sobre cálculo de volume, eu vou deixar o link para vocês. Então esse é um complemento, mas ele é bem interessante porque ele me mostra esta maneira simplificada de atuar com os cálculos de integração no GeoGebra. E isso permite com que nós fazemos rapidamente os cálculos, simplesmente mexendo naqueles controles deslizantes, que eu vou mostrar lá como é que faz. E basta você colocar o valor do raio, o valor do comprimento, e você vai mexendo no valor da altura do líquido, que vai ser um controle deslizante, e com isso você vai tendo diretamente o valor do volume lá no que o GeoGebra faz isso. É claro que eu tive que pôr essas fórmulas para ele poder calcular isso. Então, a grande importância desse vídeo é exatamente fazer uma relação entre as integrais, como se você estivesse fazendo no eixo Y, para fazer a integral no eixo X, que é o que o GeoGebra permite. Então isso vai permitir vocês fazerem muitas coisas. É bem interessante a notação que foi apresentado eu vi num blog, e a partir do blog ele estava falando como mexia com o eixo Y, e eu aproveitei para fazer aqui para as aplicações nesse cálculo de volume. Bom, lá naquele vídeo anterior já tem como é que faz os cálculos, que você vai precisar dessa equação da circunferência, a equação f de x, a imagem g de x. Vai precisar de mais duas funções, porque nós teremos que ter uma função constante que é paralela ao eixo x, que é h de x igual a zero, e vai ter que ter a função que representa a altura do líquido, e vai ser constante essa altura do líquido aqui no seu aumento de volume dentro desse tanque. Então vai ser uma função Jx que vai ser igual a um valor constante, que é a altura de líquido, que você vai modificar no seu controle deslizante. Então não tem muito segredo isso. O cálculo é a integração diária. No caso, nós vamos fazer só a parte do lado positivo do x no eixo, quando você está usando o plano cartesiano, né? Então, o que acontece? Depois, na hora do cálculo, terá que multiplicar por 2, mas como é simétrico, não tem problema. A área 1 aqui vai ser a integral entre a função j, a função g, dx, que vai variar de 0 até este valor de b. B eu vou explicar para vocês mais para frente, que é a relação do volume A no y para o x. Até aqui a parte de baixo não tem segredo. Na parte de cima você vai ter que fazer a soma das áreas desta parte aqui, que é a área 1, mais a parte da área 2, para poder multiplicar por 2 e pelo comprimento e ter o volume. Como é que faz essa área 2? Nada mais é do que essa soma dessa área vermelha mais a soma dessa área amarela, quando você está numa posição acima no lado positivo do eixo Y. Eu vou chamar a relação que vai unir o valor da altura do líquido no eixo Y
para o eixo x como d. Depois eu vou explicar como é que faz isso. Então, o vermelho, a área vermelha, nada mais é do que a integral entre a função jx menos h de x, dx, que vai variar de 0 até d, mais a integral da f de x dx, que vai variar de d até o r. Lembrando sempre que nós estamos fazendo sempre a integral em x, quando é no GeoGebra. E quando se integra em x, é como se estivesse integrando perpendicularmente ao eixo x, dessa maneira. Quando você faz uma integral em y, você é perpendicular ao eixo y. Então, lembre-se, nós estamos fazendo a integral lá no GeoGebra em x, mas nós estamos fazendo uma forma de relacionar a nossa integração como se fosse y, a nossa integração como se fosse no x, que é o que o GeoGebra permite. Aqui está o cálculo da primitiva do f de x. Se vocês quiserem, lá no primeiro vídeo, tem a informação da referência. E a área, então, a área vai ser, para você calcular o volume, você vai precisar, você vai ter que ter alguma condicional, onde se o valor a altura do líquido que do controle deslizante for negativo, será a área 1, que é aquela primeira do vermelho, na parte de baixo. Se for acima, a área terá que ser a área 1, que é o vermelho, mais a área 2, que é o vermelho mais amarelo da parte de cima. Então está aqui o volume, que é 2 vezes, porque é simétrico, né? Nós fizemos só metade, a área total, né? Vezes o comprimento do tanque. Aí você tem um volume. Não tem muito segredo. Com relação ao GeoGebra. Bom, o GeoGebra vocês vão abrir ele diretamente no geogebra.org, clica nesses 9 pontinhos, GeoGebra clássico, e vocês vão ter que preparar 3 controles deslizantes, um do raio, que vai do 0 até um valor 5 metros, e incremento de 0,050 centímetros, ou você que decide. A altura vai ser do menos R até o mais R, incremento vocês que definem, e o comprimento de 0 até 20, vocês colocam o incremento que vocês quiserem. Vamos ter que fazer as funções, né? F de x, G de x, H de x, Jx. E agora vem a grande sacada nessa relação entre o eixo y e o eixo x, porque precisa saber a conotação, senão você não consegue fazer a integral. Primeira coisa que você vai ter que fazer é uma intersecção entre a função j, a função g, e a partir do momento que você tiver essa função j, a função g, você coloca o sinal de igual e coloca qual é o valor que intercepta x a partir da intersecção A. Então vai me dar o B. É aquele B na integração que nós estávamos usando. Para a parte de cima, como a função aqui na parte de baixo, né, da função, eu usei a G. Para a parte de cima eu tenho que usar a F. Então a minha intersecção vai ser a função J com a função F, e vai me aparecer o ponto B da intersecção, e daí eu coloco igual a x de B e vai me aparecer esse valor D. As integrais, então, para a parte de baixo vai ser integral entre G, J, G, que vai variar de 0 até o valor da altura que está relacionado ao valor de x por esse B. Se for acima, eu tenho que fazer a integral entre G, J, H, 0 e o valor que relaciona a x a partir da altura do valor que tem o líquido em y, que me dá o D. E vou ter que ter também a integral, que é a parte amarela, de f, que vai variar de D até o final, que é o raio.
eu tenho que ter essa fórmula de πr2 sobre 4, que nada mais é do que a área 1, quando você está na parte de cima. E, finalmente, o meu volume é uma condicional, porque eu tenho duas partes, então ele tem que fazer, se for com a altura do líquido e no meu controle deslizante o A for negativo, ele vai fazer o valor do volume de 2 vezes a integral, que é o valor de E, vezes o comprimento, que também está no controle deslizante, que você determina, dependendo do seu tamanho do seu caminhão. Ou então ele vai fazer, se tiver acima do o valor A for positivo, ele vai fazer 2 vezes a integral de I mais a integral de K, mais esse valor πr2 vezes 4, dividido por 4, multiplicado pelo comprimento. E aqui tem, ele já deu um valor, porque ele já estava fazendo. Para facilitar o valor do volume, em vez de ficar vendo volume A negativo, essas coisas, eu fiz um vetor onde eu preciso do ponto C, que é igual a 0,A, aqui é x, 0, y é o A, que é a altura. O ponto D, que é 0 em x e menos r em y, porque esse ponto aqui está embaixo. Então, o vetor é de D até C, e para ter esse valor aqui, eu clico ali onde você escreve, né, os valores, tudo, o tecladinho dele, interno, você coloca o módulo, coloca o valor U, ou o que apareceu, né, e daí você vai ter aqui o valor do seu módulo do vetor, que nada mais é do que a altura em metros, se tiver as suas unidades estiver em metro, do teu líquido. Então, por exemplo, para 1,85 m, quando você tem um raio de 2,8, um comprimento de 10,4, ele vai me dar um volume de 110 metros cúbicos. Isso daí veja que o valor da altura está aqui menos 0,3. Mas ele partiu de menos 2,8. Então, menos 2,3 menos 0,3 menos 2,8 dá 1,85. É um ponto. Aqui tem a segunda casa e nesse daqui não tem, né? Por isso que dá 1,85. Então, de altura de líquido é 1,85. Então, você variando o seu controle deslizante da altura do líquido, você tem, olhando no vetor, você tem qual é a altura que você tem do líquido. Ou seja, na prática, o que vai acontecer? Você vai fazer o seguinte: você pega uma régua de medidas, né? Coloca aqui no seu tanque, sobe e vê aonde que está a altura do líquido, com está molhado, que nem quando você vê se tem óleo no tanque no reservatório de óleo, né, do seu carro. Então você vê lá a marca. Então, pela marca você sabe qual é a altura. Esta altura significa que é o valor do vetor. Então, o que você tirou foi esse valor aqui. Este valor aqui. Então, você mexendo em A, você vai fazer com que este valor aqui apareça o quanto que você tem lá de líquido. A partir do momento que você viu que esse vetor está igual ao valor que você colocou lá, mexendo naquele controle deslizante, você vem aqui e você verá o valor do volume. Olhando no GeoGebra, já de verdade mesmo, você tem aqui os 3 controles deslizantes que você mexe para lá e para cá, você mexe para lá e para cá, o comprimento você é do seu tanque, o raio também é do seu tanque, e a altura de líquido, como está indexado, você vai mexendo aqui para saber lá no seu vetor onde que está a sua medida que você
pôs uma madeira lá e descobriu. E olhando aqui, você verá o volume total para uma determinada altura. O que eu quis apresentar para vocês então foi exatamente essa relação entre um eixo e outro para poder calcular as integrais como que se fosse cálculos de integrais no eixo y. Esse é o grande interesse deste vídeo aqui para quem costuma tentar fazer cálculos de integração no eixo y e o GeoGebra não dá, ele não permite. Obrigado pessoal, e não se esqueça de se inscrever no canal do JA, e também a música que tocou inicialmente foi do Top Gun, e está aqui o canal do JA, pessoal, para quem quiser se inscrever. Obrigado pessoal.